Caleb perguntou: se o haki do rei pode revestir o haki do armamento, será que também dá com observação? Olha, por enquanto eu não enxergo nada específico que consiga ser simplesmente uma mescla entre haki da observação e haki do rei para realmente aumentar a efetividade no combate. Por mais que uma pessoa possa especular aqui, porque o Katakuri tem o haki do rei, logo ele pode estar usando o haki do rei combinado com o haki da observação para atingir o seu nível de previsão com o haki da observação do futuro, eu acredito que independente do haki do rei, o Katakuri teria essa técnica, assim como o Luffy foi capaz de aprendê-la independente do haki do rei. Porque eu acho que isso gera uma simetria muito importante no mangá entre haki da observação e haki do armamento. A gente sabe que o haki do armamento avançado funciona para atingir o oponente mesmo que ele consiga dominar o haki do rei avançado e esteja utilizando para proteção. Isso já foi verificado quando o Luffy conseguiu usar o Red Rock para causar dano no Kaido e reafirmado no último capítulo 1010, quando o Kaido desvia desse golpe do Luffy e, claro, toma uma gastada por isso. Então, naturalmente, se esse tipo de poder já tem um efeito real em um cara que é nível Yonkou, que nem o Kaido, por que não o haki da observação avançado, que o Luffy tem utilizado sim durante essa luta, precisaria de uma previsão especial que seria a combinação com o haki do rei? Eu acho que isso quebraria a simetria e também ia deixar quem não tem haki do rei refém sempre desse poder para conseguir destravar novas habilidades, o que eu acho que é injusto, porque o haki do rei já foi mencionado ser algo hiper raro no mundo de One Piece. Mas eu também não descarto completamente essa combinação. Eu só enxergo uma combinação que faça mais sentido com algo verdadeiramente especial. Logo, quem sabe ouvir a voz de todas as coisas, que nem o Roger ouviu chegando no Zunisha, que nem o Momonosuke ouviu, que nem o Luffy ouviu, que nem o Oden ouviu. Fora o contexto de ouvir os poneglyphs, fora o contexto de ouvir outros animais, eu acho que isso pode ser uma combinação sim do haki do rei com o haki da observação. Apesar de novo, não tem nada confirmado sobre isso. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, e eu sou o Derek, e hoje a gente vai trazer pra vocês uma respostinha de pare, sabe o esquema? É easy game, então checa os membros aí, cara, checa os links na descrição, pô, se inscreve, clica no sininho, dá o like, slap no like, ajuda demais, de verdade, e fora isso, a vinheta vem, avisa aí, chama. Kleber Fernando perguntou: Luffy com esse haki do rei tá no nível Yonkou? Sem sombra de dúvidas. Quando começou a saga de Wano, todo mundo imaginava que o Luffy não ia ter cancha para derrotar o Kaido durante essa saga. Achavam que ia ser uma saga de build-up, de hype, ou que no mínimo, no confronto ia ter algum grande poder, alguma grande ajuda para derrotar o Kaido. Talvez todos os supernovas se juntassem, talvez todos os supernovas e os bainhas dando um último golpe. Eu lembro que existia muita especulação de que o Luffy sozinho não seria capaz. E essa especulação era baseada na performance dele em Whole Cake. Realmente, em momento nenhum em Whole Cake, ele consegue desafiar Big Mom. Ele sofre muito para derrotar o Katakuri, que é um comandante de Yonkou claramente abaixo da Big Mom, tanto em poder quanto em hierarquia. Então a gente chega com essa carga para o Wano, mas agora, com o desenvolvimento em um ano, é inegável que o Luffy chegou no nível Yonkou. Ele consegue prever os momentos do Kaido, ele consegue se proteger dos ataques do Kaido e principalmente agora ele consegue dar dano real no Kaido. Se ele tem todos os elementos em mãos, ele já tem as ferramentas para ser capaz de derrotar um Yonkou. Logo, para mim, a definição de nível Yonkou. Se para você, para chegar no nível Yonkou, você tem que derrotar o Yonkou, aí é outra definição que eu não concordo pessoalmente, porque eu não acho que você tem que derrotar, superar alguém para ser considerado no mesmo nível, questão mera de semântica e língua portuguesa. Então, amigos da tier list, amigos aí que ficam discutindo na internet pontinho virtual de personagem fictício, falo para vocês uma boa notícia. Pode botar o Luffy lá, 95-99, junto com os outros Yonkous, talvez 90-95, se você é um cara conservador e bota só o Barba Branca e o Roger, 95-99. Enfim, já tá podendo, tá liberado. Souza Kaique 21 perguntou: o haki da observação do Sanji é o maior do bando, tirando do Luffy? O Sanji é mencionado em SBS por ter essa especificação no haki. Ele é muito mais natural com o haki da observação do que com o armamento. Assim como o Zoro é com armamento, assim como o Luffy é versado nos três. Mas, durante o mangá, o Oda colocou vários sinais de que o Sanji tem um nível maior de observação. A gente tem um exemplo muito bom, que é quando ele ouve as lágrimas da Tashigi cair no chão pra ir lutar contra o Vergo. Claro que isso pode ser só um gag e porque ela é mulher, o Sanji apareceu lá tentando ser cavaleiro. Mas eu acho também que é um indício de que o Sanji tem o haki da observação
muito aguçado. Assim como em Whole Cake Island, a gente tem talvez até um indício de que o Sanji pode ter despertado o Haki da Observação avançado, mas ainda não tenha muita noção exatamente de como usar, porque a gente não viu ele em lutas extensas, tentando realmente se superar há um bom tempo. Eu digo isso porque o Oda usou a mesma representação visual para mostrar o Sanji desviando de uma bala Juquinha do Katakuri, que tem essa habilidade também, curiosamente, da mesma maneira que ele quis usar quando o Luffy desviou de um dardo da Flampé. Só que o Luffy, no caso, estava despertando o Haki da Observação avançado, e era isso que o Oda queria representar na época. Porém, quando o Sanji fez isso, ele ainda não tinha mencionado essa habilidade. Por isso faz sentido a gente não ter discutido tanto na hora. Então, por essa representação gráfica, eu acho que o Sanji realmente tem esse nível super elevado de Haki da Observação. Mas mais que isso, faz sentido também com o background do Sanji. Ele é um cara muito emotivo, ele é um cara muito sensível, muito doce, assim como foi mostrado no flashback em Whole Cake Island. E a gente sabe que o Haki da Observação pode estar ligado a empatia e sentimentos, porque a Otohime, por exemplo, é mencionada ser uma usuária desse Haki, mas ela desperta ele sentindo as emoções dos outros. Então eu acredito que essa conexão entre a história do personagem e o poder que ele emana faz todo sentido com One Piece, porque o Oda adora dar esse tipo de explicação para os poderes e para a evolução dos personagens. Fora isso, a gente não pode também descartar o Haki da Observação do Jinbe, que deve ser muito avançado, deve ser bem poderoso, e um novíssimo despertar, que é o do Sop, que apareceu em Dressrosa, que ele praticamente consegue ver ali, que nem um infravermelho, né? As silhuetas, parece que até uma visão de calor quase, que é também bem interessante e super útil para um atirador. O Viromo11 perguntou: se capturassem o Luffy e anunciassem a execução dele, seria maior que Marineford? Cara, eu já tive essa conversa com o Lipe um pouquinho na live e eu sinceramente acho que ia aparecer mais gente ainda do que apareceu pra salvar o Ace. Assim, falando de cabeça, a gente pode pensar em Shanks, grande frota dos chapéus de palha, Law, Kid provavelmente, Capone Beijo, toda a aliança pirata Mink Samurai, o Marco dos Piratas de Barba Branca, Ivankov, Rainha de Newkama, Sabo e mais alguns revolucionários. Talvez até Rayleigh apareceria. Olha esses personagens, todos big players que eu falei, que iam aparecer. Só que ia ter mais. Fora esses personagens, iam ter aliados desses personagens, talvez. Então quem garante que Shanks não apareceria com seus próprios aliados para tentar salvar o Luffy? Mesma coisa os revolucionários. Talvez até o Dragon aparecesse, apesar de nunca ligar muito, por um pedido do Sabo, uma proximidade com a Robin. A gente sabe que essa conexão é mais profunda que simplesmente Dragon e Luffy. E eu ainda menciono antigos rivais, como Bug talvez aparecesse, Mr. Tree, que é o Galdino, quem sabe até o Enel, numa vibe de, não, quem vai derrotar ele sou eu, então eu vou aparecer e tentar salvar ele para depois derrotar ele. Existem muitas possibilidades, mas eu tô mencionando tanta gente especificamente porque justamente em Marineford, o Mihawk comenta sobre o maior poder oculto do Luffy, que é justamente esse poder de trazer as pessoas pro lado dele, fazer de inimigos aliados, mas não de uma maneira que ele senta e conversa, entende e tal, simplesmente por ser uma pessoa que, com essa aura, com essa paixão, com essa motivação, meio que lidera por exemplo. Você vê aquele cara e fala, uau, eu quero seguir ele. E existem pessoas assim na nossa vida real, assim como o Luffy é em One Piece. Uma característica que Oda fez questão de colocar na obra para representar como ele é um grande líder, mesmo sem ter as características ortodoxas, tradicionais que a gente associa a essa função. Seria uma super retórica, talvez uma inteligência um pouco mais refinada, coisa assim. Não, o Luffy é super genuíno, super autêntico, inocente às vezes, bobo, mas tão verdadeiro e tão determinado que ele move as pessoas ao redor dele com uma força tremenda. Óbvio que esse é o maior poder do Luffy no fim das contas. O poder de trazer as pessoas para esse lado. E se eventualmente o Oda quisesse representar um Marineford 3.0, ia ser 3.0 mesmo. Porque ia ser 3 vezes mais pessoas, 3 vezes mais caos, 3 vezes mais lutas. Ia ser uma loucura. Mas claro, isso não vai rolar porque ia ser um baita de um clichêzão. Você repetir um arco, né, da maneira tão formulaica. Ainda mais com o Luffy completamente fora de cena. Eu não ia gostar muito, mas muita gente especula que é possível. O Underline Mu Lopes perguntou: por que você gosta tanto assim do Haki Elemental, Derek? Então, pra mim, o Haki Elemental tem como base a justificativa emocional por trás dos golpes, que ele se manifesta. Então, quando o Luffy usa o Red Hawk, pensando no Ace, tendo aquela memória ali, eu acho que esse tipo de ataque ser representado por fogo, que é uma coisa que fisicamente não faz sentido o ataque do Luffy ter, por mais que você argumente, o atrito da borracha com ar, a gente sabe que esses conceitos físicos não pegam tanto em One Piece. Então, eu interpreto esse lado emocional, é praticamente em Naruto, quando eles conseguem moldar o chakra ao elemento que eles têm afinidade.
Mas diferente de ser simplesmente uma afinidade, vem de um amor ou de um trauma muito intenso que o personagem viveu, e aí ele consegue moldar esse hack dele de uma forma que lembre, de uma forma que expresse a verdade do golpe, a identidade do golpe. No caso do Red Hawk e do Red Hawk, claramente é o fogo, que é, né, a representação do Punhos de Fogo Ace. Então, ter esse prospecto de explicação de um poder na obra me anima. Eu adoro coisas emotivas, eu adoro coisas emocionais, e o Luffy tá dando um golpe baseado em paixão e gerando um poder real de fogo? Pô, isso é hype. Vocês não gostam disso? R. César SB perguntou: sobre o power-up da Nami, acreditam que vai ficar só no Zeus ou Prometheus tem chance? Cara, eu acredito que vai ficar só no Zeus mesmo. Pelas características do Prometheus, ele parece ser um ser um pouco diferente do Zeus. O Zeus parece ser mais inocente, mais bobo. O Prometheus parece ter uma pegada mais maligna, mais maquiavélica. Ele cria planos junto com a Big Mom. Isso é um nível bastante avançado e bastante maligno de se agir. Então, por isso, eu acho que o Oda simplesmente não daria uma redenção do nada pro Prometheus pra ele estar no mesmo patamar do Zeus e virar um power-up da Nami. O Zeus passou todo um processo em Whole Cake, a Nami convenceu ele foi ficando amigo dela e ganhou confiança com o tempo, até perceber que ela trataria ele muito melhor que a Mama, que inclusive até agora continua achando ele um super de um inútil. E no capítulo 1010 já indicou que pretende se livrar dele, ou alterar ele, ou até pior, destruir ele, já que ela tá usando alguma feitiçaria ali pra mexer nas nuvens. Então, por esses fatores, eu imagino que vai ficar só no Zeus mesmo. Se rolar, né, existe ainda a chance da Big Mom simplesmente acabar com Zeus e a Nami nunca achar esse poder. Mas eu acho que já foi indicado que ela vai conseguir sim, tanto por tudo que eles passaram junto em Whole Cake, como também ela dá um golpe de raio na ult e menciona que ela precisaria de um raio maior ainda para conseguir dar um dano real e tirá-la de combate. Onde é que vai ver esse raio maior ainda, né? Tomara que seja do Zeus. Eu tô pregando esse power-up pra Nami há muito tempo e ela ter esse tipo de poder de trovão pra mexer nas nuvens com as capacidades meteorológicas dela seria fantástico de assistir no mangá. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, Respostinha de Palha. Se quiser, checa lá o Insta pra mandar as perguntas. Se você é um membro, manda um @ na guia da comunidade pra gente poder te adicionar melhores amigos, porque eu também faço perguntas só pros membros e pego lá umas especiais. Checa os vídeos que vão passar aqui, deixa o like, se inscreve se não se inscreveu ainda e é isso, galera. Valeu! Eu ouvi